Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho, sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 17. 17 de outubro de 1924. O quanto amor Deus cria as almas, como as faz crescer, como as cuida e se dá tudo a elas. Estava pensando com quanto amor Jesus nos ama. Minha mente se perdia no amor eterno. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-me ver em minha mente uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol. E este sol continha tantos raios, por quantas criaturas existiam. Cada uma delas tinha um raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo o que era necessário para formar uma vida. Era deleitável ver como cada criatura estava unida a cada raio deste sol, do qual havia saído, como um ramo à videira. Como um ramo à videira. E meu amável Jesus, enquanto minha mente se perdia nisto, me disse: incrível essa visão. Meu Deus, vou ler de novo. Estava pensando como Jesus nos ama, com quanto amor Jesus nos ama. Minha mente se perdia no amor eterno. O doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-me ver em minha mente uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol. Um sol que estava iluminando a alma dela. Uma auréola. Ela via. Esse meu interior fazia-me ver, em minha mente, fazia ver na mente dela uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol, e este sol continha tantos raios, por quantas criaturas existiam. Cada uma delas tinha um raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo o que era necessário para formar uma vida. Era deleitável ver como cada criatura estava unida a cada raio deste sol, do qual havia saído, como uma videira. E meu amável Jesus, enquanto minha mente se perdia nisto, me disse: minha filha, olha, com quanto amor amo a criatura. Ela, isso todas as criaturas. Ele está falando de todas. Ele não está falando quem vive na minha vontade, não. Ele está falando de todas as criaturas. Olha com quanto amor ama a criatura. Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio.
e ao fazê-la sair, não a deixei. Um raio de luz que contém minha vida a segue para fornecer-lhe tudo o que é necessário para desenvolver esta vida. Com que cuidado a faço crescer? Com quanto amor a rego? Eu mesmo me faço luz, calor, alimento, defesa. E quando termina seus dias no tempo, sobre o caminho do mesmo raio a retira em meu seio, para fazê-la expandir-se na pátria celestial. Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul. Mas bem, o sol que criei para benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol. Porque o sol da atmosfera não forma as plantas, não forma, ele só ilumina e conserva, a vida delas. Não forma as plantas, nem lhes dá a água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes, e os homens, mesmo cegos, possam gozar da sua luz. Faz só o seu ofício de iluminar e aquecer e segue adiante. E se as plantas não são regadas, não tem nada que fazer para comunicar-lhe seus efeitos, mas as seca a mais. Eu, que sou o verdadeiro sol das almas, não as deixo nem de dia, nem de noite, nem de dia. Eu mesmo formo as almas. Dou-lhes a água da minha graça para não as deixar secar. Nutro-as com a luz das minhas verdades. Fortifico-as com os meus exemplos. Lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las. O orvalho de meus carismas para embelezá-las. As flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faça por elas. Eu sou tudo para elas e ponho à disposição de cada uma toda a minha vida para seu bem. Mas quanta ingratidão da parte das criaturas! Parece que estão unidas como sarmentos à minha videira, como galhos, como sarmentos à minha videira, não por amor, mas por força, porque não podem prescindir de mim, e por isso crescem como sarmentos, que não recebendo todos os humores bons que contém a videira, crescem fracos, sem formar jamais uvas maduras, mas azedas, que amargam o meu gosto divino. Ah, se todos soubessem como amo suas almas, todos ficariam arrebatados pelo atrativo e a força de meu amor e me amariam demais. Por isso me ame você. E o seu amor se agrade tanto, que me ame por todos. Que lindo. Eu já meditei esse trecho, agora quando tô lendo eu tô lembrando, mas se eu li, vamos falar de novo dele. Esses dias Jesus tem tocado nesse assunto, dele ser da gente viver enxertado nele. Muito. Ele tem nos cercado com essa verdade, que a gente é que nós fomos enxertados nele e que a gente recebe vida dele. Nossa, ele tem falado muito sobre isso e tá falando de novo. Eu já tinha lido e comecei a ler de novo no outro vídeo da escolinha. E ele tá falando aqui de novo de sol, um exemplo do sol. E no vídeo de ontem, de sexta, estudar para que sua santidade seja confirmada, ele mostrou também esse sol, simbolizando a Santíssima Trindade. Então vamos lá, Senhor, o que o Senhor quer falar com esse trecho. Ela estava pensando quanto Deus nos ama, quanto Jesus nos ama. Minha mente se perdia no amor eterno, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-me ver em minha mente uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol. E este sol continha tantos raios por quantas criaturas existiam. Então esse sol é ele.
dando vida a cada alma. Cada alma tinha um raio todo para si. Tem Deus todo, a vida de Deus, a vida divina, a vida de Jesus toda para cada criatura. Olha só, cada criatura tem à sua disposição a vida de Jesus. E é o que foi falado no vídeo lá da santidade. Estudar para que sua santidade seja confirmada. E a santidade divina é perfeita. Deus é perfeito, é como o sol. O exemplo que ele deu lá no trecho é que a Santíssima Trindade como um sol. Que se a gente está unido com esse sol, recebendo a luz desse sol, a nossa inteligência fica fundida com a de Jesus, com o Filho, a memória com o Espírito Santo e a vontade com o Pai. É onde está refletida a Santíssima Trindade na nossa alma, na inteligência, memória e vontade. É perfeito. Mas o que pode fazer a gente ficar nas trevas, né? Então, assim, como assim a santidade divina é tão perfeita, mas como que a gente entrega a nossa vontade, faz a consagração e às vezes ainda fica vivendo em muitos momentos nas trevas, triste, perturbado, muito abatido, pensando em desistir, né? Em falar que não serve para viver na divina vontade, que não tá feliz, né? Tipo assim. Aí ele tava explicando que pra gente viver isso, depende da gente se esvaziar. Renunciar a nós mesmos, renunciar. Não tem como. O sol não tem como viver na santidade divina sem esse. Quem recebe esses efeitos do sol? Só quem recebe os efeitos do sol é quem se esvazia. É quem abre, como se a gente abrisse a janela. O sol tá lá brilhando, mas se você tá com a janela fechada, da sua casa, o sol, ele tá lá brilhando perfeito. Mas se você tá com a janela fechada, o sol não vai brilhar na sua casa. E não vai ter os efeitos da luz do sol, que é a vida na Terra. Se você se fecha, não renuncia a si mesmo, não se abre, não se esvazia. Não adianta nada também abrir a janela, né, e tá com a casa cheia de coisa. Se você tiver, por exemplo, se tiver um cômodo na sua casa cheio de entulho, pensa cheio. O quarto cheio de entulho. Quando você abrir a janela, vai ter um monte de coisa assim tampando a janela. Então tá cheio de coisa. Tem que abrir, tem que se esvaziar para a luz do sol entrar. Tem que estar vazio de você mesmo. Sente os efeitos que dá a luz do sol. Aí ela falou, o sol continha tantos raios, por quantas criaturas existiam. Raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo que era necessário para formar uma vida. Então Deus, ele dá para todas as almas, ele não falha. Ele fornece para todas as almas tudo que é necessário para formar a vida tanto humana quanto divina, espiritual. Não tem, da parte de Deus não falta. Quem quiser ser santo, divino, tem tudo à disposição para viver isso. Deus não falha. Como ele está mostrando aqui. Cada uma delas tinha um raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo que era necessário para formar uma vida. Não tem falha da parte de Deus. É o homem, é a alma, é a gente que não abre, que não quer, que não dá esse espaço, que não corresponde. Da parte dele está tudo perfeito. Aí ele falou, minha filha, olha com quanto amor amo a criatura.
Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio. Todas as almas já estavam no seio de Deus, no pensamento de Deus, antes de vir ao mundo. Todas, todas, todas. E ao fazê-la sair, não a deixei. Quando a gente nasce aqui no tempo, Deus não nos abandona. Um raio de luz que contém minha vida a segue para fornecer-lhe tudo o que é necessário para desenvolver esta vida. Tudo o que é necessário para desenvolver esta vida. Com que cuidado a faço crescer. Então, como foi falado, Deus não é homem para mentir. Se ele tá falando aqui, ele é perfeito, ele é o ser mais perfeito e confiável. Então, se ele está falando aqui de todas as criaturas recebem dele tudo que é necessário para desenvolver essa vida, é isso para todos, todos. Com que cuidado ele faz crescer cada alma, enquanto o amor a régua. Eu mesmo me faço luz, calor, alimento, defesa. E quando termina seus dias no tempo, sobre o caminho do mesmo raio, a retira em meu seio, para fazê-la expandir-se na pátria celestial. Esse é o plano, é a vontade dele para todas as almas. Que todos vivam aqui na terra, recebendo essa vida dele, e deem fruto, como ele falava lá da videira, né? Deem fruto doce. Se desenvolva, essa é a vontade dele para todos. Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul. Mais que o sol aqui da terra. Mas bem, o sol que criei para benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol. É só uma representação. Porque o sol da atmosfera não forma as plantas, nem lhes dá água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes, e os homens, mesmo cegos, possam gozar da sua luz. O sol aqui da criação, não forma as plantas, nem lhes dá água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes. E os homens, mesmo cegos, possam gozar da sua luz. Olha só o que ele está falando, que eu estou entendendo. Estou tentando entender que essa parte aqui, mesmo os cegos possam gozar da sua luz. Os cegos não gozam da luz do sol aqui da terra. Mas os cegos podem gozar da luz divina. Mas os mesmos cegos, o sol aqui da terra não faz, ele é só uma sombra do que Deus faz com as almas. O sol da terra, o sol para a nossa vida humana. E ele é só uma sombra, o efeito que ele, os efeitos que ele causa, o que ele faz é só uma sombra do que Deus é para as almas. O que o sol da terra é para nosso corpo é só uma sombra do que Deus é para as almas. O sol divino, ele é tudo para as almas, ele forma as almas, ele cria as almas. O sol aqui da terra, ele não criou as plantas. Ele só ilumina. E se ela estiver seca, o que ele está falando aqui, se ela estiver seca, ela morre. Ele não fornece água. O sol não fornece água. Mas o sol divino fornece tudo para a alma. Tudo, tudo, tudo. Ele forma, ele aquece, ele dá vida, ele tira a sede, né? Fornece a água, tudo, tudo, ele é tudo. Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul. O sol que criei para o benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol. O sol da atmosfera não forma as plantas, nem lhes dá água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes. Ele não dá, o sol da terra não dá todas as ajudas para que as plantas cresçam belas e fortes, mas para as almas esse sol fornece
todas as ajudas para que o ser humano cresça belo, forte a alma. E os homens, mesmo cegos, possam gozar da sua luz. Os cegos não gozam da luz do sol, que foi feito para a natureza humana. Mas até os cegos, mas os homens cegos gozam da luz do sol divino. Podem gozar da luz do sol divino, dos efeitos desse sol. A pessoa está viva, né? Está recebendo, mesmo os cegos recebem tudo o que acontece. Tudo o que acontece na vida de todo mundo é Deus que está fazendo isso aqui, que está cuidando dessas almas. Tudo o que acontece. Você vê, não, mas eu tô vendo a pessoa. Não, eu acho que aquela pessoa ali, ela tá abandonada por Deus, porque Deus não tá aquecendo ela, Deus não tá cuidando dela, porque ela tá sofrendo muito. Justamente Ele tá cuidando. Justamente deixando ela sofrer, permitindo o sofrimento, Ele tá cuidando. Justamente o sofrimento que a pessoa tá passando, é Ele que tá cuidando da pessoa. E aí a gente às vezes não entende isso. Não entende que é Deus. Não vê que é Deus que está fazendo, que está cuidando, que está acordando a pessoa. Não consegue entender que está cego. Mas mesmo assim, mesmo cego, está recebendo a luz. Mesmo a pessoa cega, ela não sabe que é Deus, mas é Deus que está cuidando. E se as plantas não são regadas, aí o sol da natureza humana só faz o seu ofício de iluminar e aquecer e segue adiante, só faz isso. E se as plantas não são regadas, não tem nada que fazer para comunicar-lhe seus efeitos, mas a seca mais. Se uma planta não for regada com água, ela vai secar quando o sol nasce. Mas o sol divino, o sol das almas, não é assim, ele é tudo. Ele é tudo. Eu que sou o verdadeiro sol das almas, não as deixo nem de dia nem de noite. Olha que lindo, gente, isso aqui é com todo mundo. Não, é todo mundo. E tudo que acontece na vida da pessoa é Deus que está cuidando. É Deus que não deixa nem de dia nem de noite. Eu mesmo, Ele forma as almas, né? Criou. Dou-lhes a água da minha graça para não as deixar secar. Nutro-as com a luz das minhas verdades, fortifico-as com os meus exemplos, lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las, o orvalho de meus carismas para embelezar, as flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faça por elas. Olha só que lindo. Eu sou tudo para elas e ponho à disposição de cada uma toda a minha vida para seu bem. Mas quanta ingratidão da parte das criaturas! Parece que estão unidas como sarmentos à minha videira, não por amor, mas por força, porque não podem prescindir de mim, e por isso crescem como sarmentos que, não recebendo todos os humores bons que contém a videira, crescem fracos, sem formar jamais uvas maduras, mas azedas, que amargam meu gosto divino. Almas que crescem, todos nós, não tem como a gente viver se não for pela vida que Jesus nos deu. Não tem como. Porque estava todo mundo condenado à morte eterna. Então, Ele que resgatou todos. Nossa vida vem dEle. Não tem como prescindir dele, mas tem sarmentos, tem galhos que estão presos na videira, não por amor, mas por força, porque não podem prescindir de mim, não tem como receber a vida de outra pessoa, só existe vida em Cristo. Então tem almas que estão unidas a Jesus, recebendo vida dele, mas por força, porque não tem outra opção, não tem como. Não por amor, mas por força. E aí não dá fruto. Não recebe os humores bons que contém a videira, que vem da raiz da planta da videira. Não recebe
não recebe os humores, o sangue que vem lá de Jesus, a vida de Jesus, e não dá fruto. Não dá fruto. Crescem fracos sem formar jamais uvas maduras, mas azedas, que amargam o meu gosto de vinho. Ah, se todos soubessem como amo suas almas. Todos ficariam arrebatados pelo atrativo e a força de meu amor e me amariam demais. Por isso me ame você, seu amor se agrade tanto que me ame por todos. É assim, um exemplo que veio do que Jesus faz com as almas, né? Porque pra gente entender, né? É bom pegar um exemplo, assim, de como Jesus ama as almas. Ontem tinha uma amiga minha me falando do esposo dela, que ele cresceu numa família que todo mundo bebe muito, 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 muito. Todo mundo, o pai, todo mundo. Então, um exemplo que ele recebeu foi de bebedeira. E ele bebe muito. E ele bebe muito. E ela luta, ela vive, ela reza bastante, ela vive na igreja rezando, né? Rezando por ele, pedindo por ele, rezando por ele. Os filhos dela vão para a igreja com ela, mas ele não vai. E ela fica nessa luta, né? Aí ela me falando que ele tava esses dias doente. Ele tava doente, falando pra ela assim, olha, ela falando que ele tava doente e que eu falei assim, nossa, então quando acontecer alguma coisa que ele tiver doente, aí ele não vai conseguir beber, né? Quando acontecer alguma coisa, agradece a Deus. Tudo que acontece na vida de todo mundo é Deus. Então, se ele tá no momento de sofrimento, ele pode cair na real e tentar e conseguir sair desse vício, né? Mas aí ela falando que ela falou assim, mas ele ouve eu mandei para ela o livro da Val Torta e eu acho que ela começou a passar para ele o livro da Val Torta. E ela disse que quando ele ouve o livro da Val Torta, que ele se emociona muito, que ele fica muito assim, que ele ama ouvir a Val Torta, que ele ama ouvir a tudo que tá na Val Torta, que ele fica muito tocado com aquelas verdades. Então, assim, né, você vê que Deus falando aqui, né, ele nutre com as verdades. Ele ainda tá ali tocando naquela alma, sabe? É isso que eu tava pensando, na hora que eu tava lendo esse trecho, pensando na história que ela me contou ontem. Tudo que acontece com a pessoa, Deus que tá cercando, tudo é amor de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas acho que ele não tá. Ela poderia pensar, né? E o que foi, filho? Daqui a pouco mamãe vai lá brincar com você. Tá? Vai lá, daqui a pouco eu vou. A gente poderia pensar, não, Deus não tá cuidando dele, né? Porque ele tá sofrendo. Não, ele tá abandonado. Não, justamente essa doença que ele permitiu é justamente para acordar ele, para ele parar, para ele sair dessa vida. Tanto que, e aí quando ele ouve a palavra de Deus, ele fica extremamente... Por quê? A mamãe tá gravando um vídeo. Tô gravando um vídeo. Tô rezando. Aí o que você lê, tá passando um vídeo. Tá, vai lá que a mamãe vai ler, daqui a pouco a mamãe vai lá brincar com você. Vai lá. Vai lá, fecha a porta. Daqui a pouco a mamãe vai. E a gente pensa assim, não, Deus abandonou. Até ela poderia pensar, ela não tinha pensado nisso. Eu fiquei falando pra ela, né, conversando com ela e mostrando. Ela falando umas coisas dos filhos dela também, que aconteceu. E eu falando pra ela, isso aqui é Deus, tudo é Deus cuidando. Mas às vezes a gente não entende, né, essa forma de que Deus tá
falando aqui na prática, né? A gente lê e fala, nossa, que lindo, Deus. Dá água da graça para não deixar secar. Nutre com a luz das verdades. Fortifica com os exemplos. Lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las. O orvalho de meus carícias para embelezar. As flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faça por elas. Aí você não entende, às vezes você olha para a vida da pessoa, a vida prática da pessoa, e não entende o que é isso que Jesus faz por aquela pessoa. O que Jesus está fazendo por aquela pessoa? Eu não estou vendo, eu não enxergo, porque eu estou vendo a pessoa sofrendo, bebendo, ela não está indo para a igreja, ela não vai para a igreja, ela se afastou, ela está doente, eu não vejo Jesus nessa vida, eu não consigo enxergar Jesus nessa vida, eu estou vendo uma pessoa amaldiçoada. Muitos podem olhar e pensar assim, a própria esposa pode pensar, é um amaldiçoado, ele é amaldiçoado. Ele veio de uma família amaldiçoada. Tudo é maldição da família, tudo é maldição. Tudo está acontecendo é maldição. Mas ela está rezando. Deus está ali. Tem um sacramento ali do matrimônio. Deus está ali. Ele está cuidando. Né? A doença, o sofrimento que ele está passando, Deus que está cuidando. Não há coisa que não faz por elas, o que ele está fazendo. E na vida de todo mundo. Então, se a gente for analisar a vida das pessoas, a gente vê o testemunho das pessoas, a pessoa contando, né? Alguma situação. E aí Deus mostra, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento aqui, a nossa mente está sendo iluminada pela palavra de Deus, ele está contando o que ele faz. A gente tem esse conhecimento. Então, quando você vê a pessoa falando, você vai, na sua alma já tem essa verdade aqui. Não há coisa que não faço por elas. Eu amo muito as almas. Então essa informação está aqui gravada na sua mente, como ele falou, que a alma que vive fundida com ele na vontade dele, a memória, na sua memória está refletido o Espírito Santo. Na sua inteligência está refletido Jesus e na sua vontade o Pai. Então está tudo na sua alma, na sua memória. E aí quando você vê as pessoas, ouvir os relatos dela do que está acontecendo, tem essa informação na sua mente. Jesus cuida, ele dá a vida à disposição de cada criatura, ele ama muito, cada alma, ele é um sol divino que forma, aquece, nutre. Então tudo está acontecendo nessa vida dessa pessoa, Jesus está fazendo, Jesus está ali cuidando. Pode ser que ela, que é ingrata, se ela não está vivendo uma vida de santidade, é por causa da ingratidão por parte da criatura, como ele falou aqui. Quanta ingratidão por parte da criatura, que está enxertada nele, mas que vive não por amor, enxertado não por amor, mas por força, porque não tem como se desvincular, mas produz fruto azedo, amargo. Então, tudo que acontece. Então, eu estava vendo um vídeo que estava lá no grupo Fiat, das mães arrependidas. Aí tinha uma moça falando, né, que ela falou assim, meu filho mora com o pai, hoje eu consigo admitir, ele mora com o pai. Eu tinha muita dificuldade, ela não conseguia nem falar isso. Que ela tinha deixado o filho dela morando com o pai, pelo que eu percebi, é uma criança pequena, muito pequena. E ela falou assim que ele mora com o pai, passa a semana com o pai, que o pai é muito amoroso, gosta muito da criança. E ela fica só com ele no final de semana, com a criança no final de semana. Dá para entender que eles não são casados, né? Não moram juntos, o pai e ela. E eles moram, e o filho fica com o pai. E ela tomou essa decisão, por quê? Porque ela faz faculdade federal. Ela sai de casa muito cedo, sai 7 horas da manhã e volta às 6 da tarde. E se ela fosse ficar com o filho, ela ia ficar, a mãe dela que ia cuidar e ela ia ver o filho só à noite. E ela falou que ela faz isso é por ele, para ela dar um quarto bom para ele, uma vida boa para ele, de material.
material, uma vida para fornecer para ele vida material, coisas humanas, brinquedo, quarto decorado, um quartinho para ele, não sei o quê. E que ela quer que no futuro ele tenha isso e que ele olhe para trás e tenha orgulho dela ter uma profissão. Mas aí acontece que ele fica sem ela por causa disso. E aí ela falou que sim, ela tomou essa decisão, que foi necessária, mas que ela... Aí no meio da conversa eu fiquei atenta, assim, ela me chamou muita atenção, que ela falou assim: eu me sinto muito culpada, é muito ruim viver... Eu não lembro exatamente a palavra que ela falou, mas ela falou assim: é muito ruim viver... Nossa, eu não lembro a palavra, mas ela falou assim, mais ou menos assim, é muito ruim viver sem viver o que era para ser. Tipo assim, não viver o propósito. Não viver realmente o que é o propósito. A mãe ficar com o filho. Mas que ela teve que fazer isso por causa desse motivo. Aí ela falou, é muito ruim viver assim. Ela se sente muito culpada. Ela tem uma culpa muito grande por causa disso. E aí eu fiquei assim, ela tá sofrendo, né? Ela tá sentindo culpada, com aquela dor na consciência por causa disso. Aí eu fiquei assim, Jesus, mas se ela... Aí ela fala, no final dela fala de Deus, ela fala, mas Deus tá comigo e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, a vontade divina, porque assim, se é a vontade de Deus, a gente fica em paz. A vontade de Deus, ela sempre traz felicidade, paz. Não tô falando que a situação teria que ser perfeita, assim, sabe, assim, ela teria que casar com esse homem. Não é isso. Mas assim, a vontade de Deus sempre traz paz, felicidade. Então, se a gente está na vontade de Deus, traz paz e felicidade. Aí você fala, não, Michele, mas como que ela vai saber disso? Ela não leu o livro do céu, ela não tem essa informação. Claro, não estou falando que ela tinha que saber disso. Estou dizendo assim, esse sofrimento que ela sente, que ela está sentindo, é Deus cuidando dela. Para ela repensar. Para ela, sabe, tudo que a gente sente, tudo é pra gente voltar pro caminho desse raio. Ele falou assim, que todas as almas, cada uma tem um raio à sua disposição. E quando ela sai do seio dele, que ela vem para a terra, ela fica nesse raio. E quando morre, ele quer que ela volte por esse mesmo caminho para ele. Tudo que acontece na nossa vida é para a gente voltar para esse caminho, voltar para Deus. Voltar para esse caminho de Deus, para voltar para Ele, para viver com Ele tudo que acontece. Se tem sofrido, se a gente está... A falta de paz é um sinal claro de que você saiu dessa luz, que você está nas trevas. E isso que falou no vídeo. Aí eu fiquei pensando nisso, conversando com Jesus sobre isso, dessa moça, né? E aí depois eu fui ouvir o vídeo da santidade, estava falando justamente isso. O sinal que você está nas trevas, o sinal de que você não está na luz de Deus, é a perturbação. A perturbação é sinal que você está nas trevas. Você não está nessa luz de Deus, na vontade de Deus, nessa luz de Deus, nesse lugar, nesse raio, sendo iluminado por esse raio de luz, nesse cerco. Um dos sinais é a perturbação. Você está sem a luz, aí você fica perturbado. Você está sem a luz, você fica perturbado. Então, eu não sei muito sobre a vida dessa moça, se realmente... Não sei detalhes, mas assim, o que vem no meu coração, se ela está perturbada, se ela não está em paz, se ela não está feliz, não está em paz. Ela não poderia ficar com o filho só 6 horas da tarde até ele dormir? Já seria uma presença dela ali, né? E ontem mesmo, uma criança, aconteceu justamente isso. Um dos meninos... eu ouvi uma criança falando isso ontem na igreja, numa dinâmica que eu estava fazendo. Exatamente isso, é a mesma história. A mãe saiu para outro país para trabalhar
Ela foi morar em outro país para trabalhar, para ter essa vida confortável para eles, materialmente. E ele tá aqui, não. Tô gravando aqui. Aí ele, justamente o que ela foi para outro país para dar uma vida material para eles. E ele falou na dinâmica, eu perguntei para as crianças, o que você sente falta? Tinha que perguntar isso. O que você sente falta? Ele falou, eu sinto falta da minha mãe. Então, ela tá dando uma vida para eles. Ele mora com a avó, ele e o irmãozinho dele, eles já são grandinhos já. E ele falou, eu sinto falta da minha mãe. Falta da minha mãe. Aí eu fui falar para ele, né, conversar com ele, que Deus é tão maravilhoso que ele tem a avó dele para cuidar dele e do irmão dele. E que ele tem a mãe do céu também, ele tá fazendo a consagração para a Nossa Senhora na paróquia lá junto com as outras crianças e tudo. Aí ele ficou tranquilo, não ficou chorando, mas assim, ele fala, eu sinto falta da minha mãe. Então é isso, é tudo o que acontece na vida de todo mundo. É esse cuidado de Deus. Todo mundo. Você colocar uma lupa, às vezes você olha assim e fala, não tem lógica, essa pessoa... Deus abandonou isso daí. Ele falou aqui, ó, eu não abandono. Eu não abandono. Aqui ele fala aqui, ó. Meu amor se faz para a criatura. Peraí. Minha filha, olha com quanto amor ama a criatura. Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio. E a fazê-la sair, não a deixei. Isso para nenhuma. Ele não abandona ninguém. Você vai olhar para a vida da pessoa, você pensa, essa aí ele deixou, não é possível, porque ela sofre muito. Você olhar com a lupa, com o olho divino, com a luz de Deus, você vai ver Deus ali em tudo. Em cada pessoa que você conhece. Todo mundo. E você também, claro, né? Deus não te abandonou. Fica na luz, como falou no vídeo da santidade lá, confirmar. Estudar para que sua santidade seja confirmada. Deus não te abandona. Fica na luz. Você fica perturbado se você sair da luz. Por exemplo, você está sentindo um estado de ânimo, você tá sentindo uma frieza. A nossa tendência é achar Deus me abandonou. Deus não é meu amigo mais, acabou a santidade divina, eu não estou mais vivendo a santidade, cadê aquele ânimo que eu estava, aquele estado de alegria, não sei o quê. Estou sentindo de fervor. Deus me abandonou porque eu estou sentindo uma frieza tão grande. Mas aí você fica na luz. Você ficar pensando nisso, você está nas trevas. Deus não te abandonou. Guarda no fundo da sua alma. Presta muita atenção no que ele fala no livro do céu. Para ficar tudo guardado na sua memória. Une a sua vontade com a de Deus para na sua memória ser refletido o Espírito Santo. E tudo ficar ali, guardado. Se você ficar na luz, você vai lembrar do que Deus falou. Estado de ânimo, frieza. A frieza, Jesus compartilha com você as dores dele. Ele sente as friezas das criaturas. Então, ele compartilha com você. Então tá tudo certo. Você tá sofrendo? Normal. É Deus em você. Deus está sofrendo, ele sofre. Ele te veste como roupa, então ele vem inteiro. A vida toda dele, à sua disposição. Ele falou, a vida dele inteira à sua disposição. Ele sofre. Tem um monte de gente dessas a ingratidão das criaturas. Ele falou que a ingratidão das criaturas, ele compartilha com você, às vezes, uma situação que as criaturas vão ser ingratas com você. E você vai estar sofrendo que Deus sofre. Ele recebe das criaturas a ingratidão. Então, seu filho é ingrato com você. Você fez um monte de coisa para ele.
cuidou o dia todo. E no final do dia você não ganha um abraço, você não ganha nada do seu filho, nem um beijinho dele. Ingratidão. Você faz a comida e ele fala: tá horrível, mãe, essa comida. Aceita. Né? Às vezes ele não. Você faz com todo amor alguma coisa para ele e ele não agradece. E você vai estar sofrendo a ingratidão, o que Deus sofre com o ser humano. A ingratidão do ser humano. Então aí você fica em paz, ó, tá tudo certo, eu tô realmente Deus vivendo em mim. Você veio aqui pra pegar um? Sim, mamãe vai daqui a pouco. Você tá lendo? Tô lendo, tô fazendo um vídeo. Fica na luz, tá? Onde tá essa informação? No livro do céu, na palavra de Deus. A inteligência, né, de Jesus. Refletida na sua inteligência. Fica na alma. Fica na alma. Não nos seus sentimentos, nas sensações, é na alma. Inteligência, memória e vontade. E a gente já leu muita coisa, então tá tudo na nossa memória. Então fica nessa luz, não vai para você, pro seu humano. No seu humano só vai ter trevas, vai ter perturbação, desânimo, querer desistir, tudo. Fica na luz. O que Deus fala, ficar na luz é ficar com o que Deus fala, com o que Ele revela, com o que Ele falou aqui, ó, frieza das criaturas, a ingratidão. Ou então você ficar pensando, Deus não está cuidando dessa pessoa, não, tá sim, tá aqui, fica aqui nessa luz aqui, ó. Ele falou, cuida de cada uma, todas, eu não abandono nenhuma, eu não as deixo. Todo mundo que saiu do seio dele veio aqui para a terra, ele não deixa ninguém, ele cuida de todo mundo, ele está cuidando de todo mundo, fique em paz. E tudo que acontece na vida de todo mundo é o cuidar de Deus. Tudo está acontecendo na terra. Não, Michele, mas não tem lógica. Deus acho que abandonou a terra porque tem uma ameaça de terceira guerra mundial. Fique em paz. O homem tem que tocar com a mão, que é viver sem Deus, para poder querer viver com Deus e voltar para esse caminho que ele falou. Tudo que ele faz é para a gente voltar para esse caminho da luz. A humanidade inteira também, todo mundo. Se ele está permitindo a terceira guerra mundial, é para o homem ver o que é viver sem ele. Para enxergar, para ver a luz, tem almas que só vão querer a luz se elas chegar no fundo do poço das trevas. Então é esse deixar a alma chegar no fundo do poço das trevas é cuidado de Deus. É cuidado de Deus. Deixar a humanidade ver, tocar com a mão, que é viver com a vontade humana, a consequência que é viver na vontade humana, é cuidado de Deus, é esse cuidado de Deus com as almas. Tudo que acontece, tudo que Ele permite, tudo. Terceira Guerra Mundial. Se está acontecendo, Deus permitiu. E tem um propósito de bem. Então fique em paz. Fique em paz, não se perturbe. Como foi falado nesse vídeo também da santidade. Quem lê todos esses escritos e ficar perturbado com alguma coisa, não tem sentido nisso, não. Você lê tudo, a Val Torto, o livro do céu, tudo isso, e ficar perturbado com alguma coisa. Deus explicou tudo, o propósito de tudo. Você está com Ele. Tudo que acontece tem um propósito para o bem, então fique em paz. Qualquer coisa que acontecer na sua vida ou no mundo, tudo, fique em paz. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.